Olá, tudo bem? Chegamos à nossa quarta aula. Existe aqui a grande divisão da nossa disciplina. Terminamos os assuntos doutrinários e agora nós vamos nos assuntos que dizem respeito à composição da Bíblia, estrutura da Bíblia, história da Bíblia como um livro. Vamos começar então falando a respeito do termo Bíblia. Este termo ele é originário do grego, da palavra biblos, que significa livro ou livros. Tem o sentido de biblioteca. A palavra Bíblia, interessantemente, foi introduzida nas línguas modernas através do francês. A estrutura da Bíblia. A nossa Bíblia ela está organizada de acordo com a categoria dos livros. Muito bem, continuando então no nosso assunto de introdução à Bíblia, é importante reforçar algumas verdades a respeito da Bíblia. Primeiro, voltando a um ponto importantíssimo, a participação do Espírito Santo. A Bíblia tem como autor o Espírito Santo de Deus. Vocês viram que no processo de inspiração o Espírito Santo agiu, fazendo com que os homens santos de Deus falassem movidos pelo Espírito Santo. A finalidade da Bíblia. É importante notar que na declaração de inspiração, do versículo bíblico de 2 Timóteo 3, 16 e 17, ali também surge a questão da apresentação da finalidade da Bíblia. Para que serve a Bíblia? É uma boa pergunta. E o próprio versículo diz, eu vou ler para vocês, está em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, naquilo que é reto e correto. Muito bem, essa expressão proveitosa fala a respeito do proveito da Bíblia, para que ela serve. Mas o versículo 17 ainda complementa a ideia, dizendo que não é só para ensinar, não é só para repreender, não é só para corrigir e não é só para ensinar, para instruir na retidão, mas é também para fazer com que o homem de Deus seja perfeito. No original significa que a Bíblia foi dada para tornar o homem de Deus perfeito, maduro e perfeitamente preparado, capacitado para toda boa obra. A Bíblia dá condições de que o homem de Deus possa realizar boas obras para Deus, possa realizar o ministério, possa realizar o seu trabalho de testemunho, possa cumprir a sua missão como cristão e como servo de Deus na terra. A identidade da Bíblia. Eu gosto muito desse versículo que fala a respeito da identidade da Bíblia. Porque, ao mesmo tempo que trata da identidade da Bíblia, também fala do efeito da Bíblia na vida do homem, na vida do homem de Deus. Este versículo está em Hebreus 4, 12. E diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A identidade da Bíblia fala sobre a sua condição de ser viva, sua condição de ser eficaz naquilo que ela se propõe a fazer. A palavra de Deus mesmo diz que quando Deus envia a sua palavra, ela cumpre o propósito de Deus e ela não volta para o Senhor vazia. Então, sempre que nós temos contato com a palavra, nós vamos passar por este efeito da Escritura Sagrada, penetrando em nós, discernindo nosso espírito, nosso coração, nossos pensamentos, nossas intenções e nos ajudando. Isso é tremendo. Muito bem. Daí nós fechamos esta questão, este pensamento a respeito do Espírito Santo e palavra, declarando o seguinte: o Espírito Santo e a palavra são inseparáveis. Não há possibilidade de passar pela Escritura Sagrada sem ter esta experiência com o Espírito Santo. Muito bem, as duas grandes divisões da Bíblia, suas duas grandes seções, são o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A palavra testamento vem de testamento, que significa aliança, pacto, concerto, herança. E uma herança só tem valor a partir do momento que o testador falece. E no caso do Novo Testamento,
Cristo morreu, e aí então nós passamos a herdar tudo aquilo que a palavra de Deus garante para nós nas suas promessas e nas alianças de Deus. Muito bem, a Bíblia toda ela é composta por 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, e ela foi escrita num período de 1600 anos e foram usados cerca de 40 escritores. Você vai encontrar na página 81 o quadro, o gráfico que apresenta a grande divisão do Antigo Testamento e do Novo Testamento, separado pelas categorias bíblicas. Muito bem. Os capítulos e versículos da Bíblia. Originalmente, a Bíblia não foi dividida em capítulos e versículos, o texto era único. Quando aconteceu então essa divisão em capítulos e versículos? Stephen Langton faleceu em 1228, ele foi a pessoa que dividiu a Bíblia em capítulos. Este homem, ele foi um professor na Universidade de Paris e ele chegou a ser mais tarde arcebispo de Cantuária, na Inglaterra, que é a igreja mais importante no segmento cristão anglicano. E a divisão em versículos, ela foi feita mais tarde, em 1551. Então você pode perceber aí que passaram um pouco mais de 300 anos. E quem fez essa divisão foi Robert Stephanus, ou Robert Stephens, como outros dizem, e ele foi um impressor de Paris. O período da imprensa, ele foi extremamente marcante e importante para a história da Bíblia. Porque aí nós temos um divisor de águas. Nós passamos daquele período de instrumentos de escrita mais antigos e passamos para o papel. Então é importante agora a gente notar que João Gutenberg de Mainz, na Alemanha, ele inventou a imprensa e ele contribuiu grandemente para a história da Bíblia. Tanto que o primeiro livro que saiu do prelo, o primeiro livro que foi impresso, foi a Bíblia. E a Bíblia é o maior livro lido, escrito, impresso, produzido e disseminado até os nossos dias. E esta Bíblia, a primeira Bíblia que saiu do prelo, se chamava Bíblia Mazarim. E ela se referia apenas ao Novo Testamento. Ela foi escrita em latim, foi impressa em latim, e isso aconteceu em 1455. A imprensa foi inventada em 1450, e a primeira Bíblia, ela levou 5 anos para ser impressa, saiu em 1455. Note que era só o Novo Testamento. Então, quando saiu a edição da Bíblia completa? A edição da Bíblia completa, depois da invenção da imprensa, saiu em 1516, 66 anos depois de que a imprensa foi inventada. Isso é extremamente importante porque nós temos a imprensa nos nossos dias e pensamos que tudo foi muito rápido, mas não foi, tudo era muito artesanal. A Bíblia Hebraica. A Bíblia Hebraica, ela é usada pelos judeus e ela é usada até hoje e ela tem 3 grandes divisões, citadas inclusive por Jesus: a lei, os profetas e os escritos. Muito bem. O período interbíblico. É importante notar nessa parte que estamos estudando de introdução à Bíblia, a questão do período interbíblico, porque aconteceram alguns fatos importantes nesse período. O período interbíblico, ele começa com o fim do Antigo Testamento. No fim do Antigo Testamento, na Bíblia, nós temos um registro da última história do povo de Deus, e nós temos o registro da última profecia dada ao povo de Deus e aos homens. A última história do Antigo Testamento é a história do cativeiro de Israel e de Judá, e o povo de Deus termina sob o domínio persa. E a última profecia do Antigo Testamento, ela foi dada, ao mesmo tempo ela se acha nos livros de Daniel, Ageu, Zacarias e Malaquias, e se refere à profecia a respeito da primeira vinda e da segunda vinda de Jesus Cristo. A partir do momento que Malaquias silencia, ele para de escrever, ele acaba o seu tempo de escrita, nós entramos aí num período histórico de 400 anos entre os testamentos. Foi uma pausa, foi um intervalo bíblico, por isso chamado de período interbíblico. Deus não inspirou ninguém a escrever, não revelou nada a nenhum homem, mas ele trabalhou durante esses 400 anos para preparar o mundo para o advento do Messias. Ele usou o governo e os povos desses 400 anos, os domínios que aconteceram sob o povo judeu, para preparar o mundo então para a vinda de Jesus.
nós vamos citar algumas coisas que aconteceram importantes nesses domínios políticos, nesse período interbíblico. Primeiro ponto que nós queremos tratar, destacar, é o domínio persa, o governo persa, a contribuição do governo persa. O governo persa contribuiu liberando os judeus para saírem do cativeiro através de 3 retornos, e em cada retorno aconteceu um trabalho diferente e aconteceu um ajuste espiritual, um ajuste, uma restauração da vida do povo judeu depois do cativeiro. Depois do domínio persa, nós entramos no período do domínio grego, o governo grego. Alexandre o Grande foi o grande personagem, ele expandiu o império e ele contribuiu estabelecendo uma língua universal, o grego, que na ocasião era o grego koiné, não o grego clássico, mas o grego popular. E o Novo Testamento foi escrito neste estilo de língua grega, o grego koiné, onde todos podiam ter acesso àquela língua. O governo romano deu uma grande contribuição. Foi uma contribuição política, foi uma grande contribuição de estrutura do império, no sentido de cidades e formas de cidades, estradas, etc. Eu vou citar alguns pontos para vocês. O governo romano ele contribuiu com o mundo ficando sob um único governo. Aí então não tinha mais aquelas grandes lutas entre os impérios. Havia paz na terra quando Cristo nasceu. Esse é o segundo ponto. Ele contribuiu com a construção de excelentes estradas, ligando Roma com todas as partes do império, e isso facilitou muito a expansão da igreja. Ele também contribuiu fornecendo um código civil e jurídico que é usado como base do direito até os nossos dias. Muito bem. Dentre tudo isso, nós temos que considerar a grande contribuição espiritual do povo judeu. Porque se o governo persa contribuiu, o grego contribuiu, o romano contribuiu, o povo judeu que estava debaixo desses domínios também contribuiu. Em que sentido? Primeiro, eles mantiveram viva a esperança da vinda do Messias. Sempre afirmaram, pregaram e colocaram esta grande verdade para todos. Ofereceram a lei judaica. Eles prepararam o caminho para a vinda do Messias e eles forneceram as escrituras sagradas do Antigo Testamento. Agora nós vamos falar sobre outras coisas no tópico 2, referentes à introdução à Bíblia. As línguas, os materiais e os instrumentos de escrita. As línguas, elas são muito importantes porque elas são elos de comunicação entre os homens. E no começo, quando a escritura não havia ainda sido escrita, a transmissão da verdade, a transmissão dos fatos, a transmissão dos princípios, das leis espirituais, ela era feita oralmente. E aí você pode me perguntar, mas se era uma transmissão oral, essa transmissão era fidedigna? Sim, pelos hábitos dos povos antigos, esta transmissão oral era fidedigna. Por quê? Eles contavam histórias não só para diversão, mas como uma prova de preservar a cultura do povo e as suas diferenças em relação a outros povos. Então, para eles, contar histórias era uma coisa muito séria. Nessa questão, os contadores de história naquela época, eles não se distanciavam, não ousavam se distanciar do ponto principal da história, dos fatos de verdade, porque eles poderiam ser condenados se eles saíssem fora da verdade essencial. Quem narra isso para nós é Miller e Huber, são 2 escritores a respeito da autoridade da Bíblia e dos fatos de verdade a respeito da Bíblia. Muito bem, a partir do momento que houve a transmissão oral, depois na sequência, houve a transmissão escrita. E nós sabemos que a escrita ela foi sendo desenvolvida e ela é muito antiga. Ela começou a acontecer primeiro com o cuneiforme, depois os hieroglifos, e aí nós temos a criação do alfabeto hebraico. Na criação do alfabeto hebraico, que já aconteceu lá na Idade do Bronze, nós começamos então a ter a possibilidade do registro da Sagrada Escritura nesta língua hebraica. Muito bem, os materiais que foram usados para a escrita e os idiomas que foram usados.
Os materiais para escrita são bem interessantes. Nós temos a Bíblia na nossa mão e não sabemos qual foi o processo que ela passou para chegar até esse formato. Primeiro, antes de mais nada, eu quero dizer que a pessoa que escreveu alguma coisa a respeito da Bíblia foi o próprio Deus. Quando ele esteve com Moisés no monte dando as tábuas da lei, foi o próprio dedo de Deus que escreveu na pedra os 10 mandamentos e entregou para Moisés. Então, a primeira forma de escrita que a gente pode ter ali foi a escrita em pedra. Mas, passando para o lado humano, quais são os materiais que foram usados pelo homem, então, para escrever a Sagrada Escritura? Primeiro, tabuinhas de barro. Vocês sabiam que as tabuinhas de barro foram utilizadas desde 3500 a.C.? E que na cidade de Abraão, em Ur dos Caldeus, a arqueologia descobriu uma biblioteca toda feita de livros escritos em tabuinhas de barro? Muito interessante. Essas tabuinhas eram de barro, de argila, o estilete ia lá, escrevia, enfim, e depois colocava para queimar, para secar, e aí esse material ficava praticamente indestrutível, só se realmente fosse quebrado, mas era muito duro. As tabuinhas de barro foram substituídas por pedras e foram usadas na Mesopotâmia, no Egito e na Palestina. Depois disso veio o papiro. O papiro era um rolo feito de um material bem mais leve, folhas de papiro, que é uma planta, um junco ou cana, que cresce, nasce ali junto ao rio Nilo, e aí então esse papiro era descamado e eles aproveitavam as folhas para fazer o seu rolo de papiro. Secavam, depois colavam transversalmente, e esses rolos chegavam até ser de 30 metros. Muito bem, o papiro ele surgiu no ano 2100 a.C. Foi substituído pelo vellum ou velino, por pergaminho ou couro, como nós conhecemos nos nossos dias os pergaminhos de couro. E aí isso aconteceu do 4º ao 10º século. Esses pergaminhos, eles foram sendo escritos depois do formato de rolo, no formato de códex. Nós temos ainda à nossa disposição muitos manuscritos antigos em códex, ou códices, como nós também vemos na história e também nas apresentações dos manuscritos mais antigos. Os códex, ou códices, eram livros feitos de peles. Então, organizavam as peles, colocavam para secar e tudo mais, peles de animais, e cortavam e faziam em formato de livro, e ali então escreviam nesses materiais. Depois do códex, foram usados o metal, a cera, as pedras preciosas e os cacos de louças, que são conhecidos como óstracos. Desses materiais aqui, os que nós temos que destacar como mais importantes são o papiro e o pergaminho. Muito bem, antes de ocorrer essa transmissão escrita da Bíblia, Deus mesmo fazia a transmissão de formas diferentes. Não só usando homens e abençoando essa disseminação escrita, mas antes ele usou alguns meios limitados, instrumentos limitados para transmitir a sua verdade. Anjos, lançar sorte, além do Urim e do Tumim, ok, para saber a vontade de Deus, a voz da consciência, através da natureza, vozes audíveis e milagres. Assim Deus se comunicava e transmitia sua verdade através dessas formas não escritas. Muito bem, quais foram os instrumentos de escrita? Aonde os homens escreveram? Primeiro instrumento de escrita, os manuscritos. Manuscritos são documentos escritos à mão. Este é o significado da palavra manuscrito. Nos manuscritos originais da Bíblia, eles foram escritos em dois formatos. A forma dos manuscritos, a primeira é a uncial e a segunda é a cursiva. A uncial eram manuscritos escritos com letras maiúsculas ligadas umas às outras, sem separação de palavras. Veja que eu disse para vocês que a divisão de capítulos e versículos veio bem depois, a partir do ano 1200 e depois em 1500. Então até ali os manuscritos vinham nessa forma. Aí nós temos
Depois, um aperfeiçoamento, lá no 10º ao 15º século, os manuscritos foram aperfeiçoados, e aí então surgiram os manuscritos cursivos. O manuscrito cursivo, ele era feito da mesma maneira, ou seja, letras ligadas umas às outras, sem separação de palavras, contudo agora nós tínhamos letras minúsculas. E isso fez com que a quantidade de documentos fosse diminuída, né? O formato diminuiu e facilitou o conteúdo, o volume dos manuscritos. Muito bem, então esta é a forma dos manuscritos. Com que eles escreveram? Eles escreveram com alguns instrumentos, tanto no papiro como no pergaminho. Vamos ver quais são. Primeiro instrumento de escrita que a gente pode colocar foi uma pena, uma forma de pena, foi o estilo. Era um pontalete triangular com cabeçote chanfrado para escrever em entalhes nas tabuinhas de barro ou de cera. Essa era uma forma de pena, chamada estilo. O segundo foi um cinzel. O cinzel era para fazer inscrições em pedra, era uma pena de ferro. A pena usada para escrever no papiro era feita do próprio caule do papiro. Então, o caule do papiro é longo, comprido e fino. Então, parte daquele caule era cortado, e aí no Antigo Testamento, esta ponta do caule, da pena, ela era mastigada pelo escritor, e aí ele usava aquela pena como se fosse um pincel. No Novo Testamento, já os caniços, as penas para o papiro, eram cortadas e apontadas por canivetes, por algum instrumento cortante, para que a pena fosse bem afinada. Muito bem, a tinta era colocada num tinteiro, uma forma de tinteiro, e no Antigo Testamento a tinta utilizada era de minerais naturais, como pó de carvão, por exemplo, e no Novo Testamento as tintas já eram de sulfato de ferro, à base de substância vegetal. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, para que a tinta pudesse ser fixada, se usava uma liga. Esta liga era de goma arábica. Aí então o escritor escrevia e aquilo ficava fixado e ficava como que plastificado no texto. Vocês vão ver no livro que eu trago para vocês a questão das correções, quando eles erravam, o que eles faziam, que tipo de manuscrito que era. O fato é que, se acontecesse algum erro, seja em tabuinhas de barro, em tabuinhas de cera, seja em qualquer instrumento de papiro ou de pergaminho, aquela cópia tinha que ser inutilizada, descartada. Então só as cópias autênticas, completas e perfeitas é que permaneciam e eram usadas. Muito bem. Os idiomas da Bíblia. Os idiomas bíblicos se dividem da seguinte maneira. O Antigo Testamento. A língua do Antigo Testamento é o hebraico. A língua do Novo Testamento é o grego. Então nós temos ali o grego koiné, como eu falei, o popular, e o hebraico no Antigo Testamento. Agora, nós temos algumas inscrições em aramaico. Aramaico era a língua diária, normal, comum da Palestina no tempo de Jesus. Então Jesus conhecia o hebraico, porque ele era hebreu. Era uma língua que podia ser lida e também podia ser falada. Ele conhecia o grego, porque era a língua universal. Ele conhecia o aramaico, porque era a língua da rua, a linguagem da rua, do povo. E ele também conhecia o latim por causa do Império Romano. Então veja que naquela época a cultura dos apóstolos, a cultura de Jesus, em termos de conhecimento de idiomas, era algo interessante e até comum. O povo se articulava dentro dessas línguas naturais que circundavam a sua vida. Muito bem, nós tivemos algumas influências linguísticas sobre o texto bíblico. E aí nós temos as influências idiomáticas do latim, onde surge a palavra centurião, tributo, legião, e também temos algumas partes em aramaico. No Antigo Testamento tem pequena porção, e no Novo Testamento, por exemplo, quando Jesus clama na cruz ao Pai, Pai, por que me desamparastes? Ele fala aquela frase em aramaico.
Eli, Eli, lama sabachthani. Ok. É importante nós falarmos agora sobre a preparação e a preservação dos manuscritos. Os escribas do Antigo Testamento, quando eles precisavam fazer o seu trabalho, eles não simplesmente chegavam no templo e começavam a trabalhar e manusear os textos sagrados. Eles entendiam que aquele trabalho era espiritual, que aquele trabalho era sagrado, e eles iriam mexer, tocar em textos, em originais sagrados inspirados por Deus. Então, eles passavam por uma preparação espiritual e uma preparação cerimonial para poder então tocar nos manuscritos e aí então produzir o seu texto de cópia. No Novo Testamento, nós temos que destacar os manuscritos de Qumran, os manuscritos que foram encontrados nas cavernas do Mar Morto. Os mais antigos manuscritos do Antigo Testamento, como eu falei, eles já vinham desde Esdras. E aí os manuscritos mais antigos do Novo Testamento, eles foram sendo produzidos, enfim. Já em 1956, em relação ao Novo Testamento, nós temos os arqueólogos fazendo descobertas nessas cavernas do Mar Morto, que eram grutas. E essas grutas existem até hoje. E lá foram encontrados vasos onde os manuscritos estavam guardados e totalmente preservados. E esses manuscritos, eles se referiam às cópias feitas lá no primeiro século. E quando comparados a todo o material de escritos, os manuscritos existentes, que não eram tão antigos, comparando-se com esses de Qumran, eles eram idênticos. E isso atestou a veracidade do Novo Testamento. Muito importante para nós. Esta questão de preparo e preservação da Escritura, ela tem que incluir o fato de que, a partir desta consciência da necessidade de preservação da Escritura, surgiu um trabalho feito pelos escribas do templo, chamado crítica textual. Eles faziam o criticismo textual. E a crítica textual era dividida em alta crítica e baixa crítica. No livro eu coloco detalhes a respeito disso, mas em síntese nós podemos dizer que a alta crítica se preocupava com as questões de autoria do texto sagrado. Se realmente era verdadeiro, quem escreveu, etc. e tal, local e tudo mais. Já a baixa crítica se preocupava em saber se realmente aquilo que estava no manuscrito era de fato cópia do original. Então eles se preocupavam em conferir letra por letra, porque vocês sabem que não havia separação de palavras, nem de parágrafos, nem de capítulos, e muito menos de versículos. Então, a baixa crítica, ela se preocupava em preservar todo o livro, letra por letra. Muito bem, isso aí garantiu de nós ficarmos livres de ameaças ao texto. Eu quero que você note no livro o que está escrito a respeito dos lecionários e as remissões patrísticas ao texto bíblico. Essas remissões patrísticas eram citações, comentários dos pais da igreja aos livros sagrados. Finalizando, você encontra no livro também os princípios gerais da crítica textual, que falam da evidência externa, da evidência interna dos livros e dos tipos de criticismo bíblico, que são bem interessantes. Assim nós concluímos o nosso capítulo 4 e você está preparado para fazer a sua autoatividade, entregar ao seu professor na próxima aula e assim vamos caminhar para o nosso último encontro. Um grande abraço e até lá!